Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Bora começar mais uma live. Como que vocês estão? Me diga aí, como foi a quarta-feira de vocês? Hoje a gente já começou acelerada. Gabs Vieira tá aqui. Rauana tá por aqui. Oi, Rauana, como que você tá? Mamãe tá por aqui. Wilber tá por aqui. Sejam bem-vindos. Bora entrando. Deixa eu dar um tchauzinho aqui, ó. Ops, passou. Cida Garcês. Thalita Coelho entrou. Eduarda Duda entrou. Abraço, Rauana. Boa noite. Como que você tá? Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda. A Tâmara entrou também. Todo mundo entrando. Tô esperando a professora Rose entrar. Bora esperar um pouquinho. Tô bem, vereadora. Mais competente do Brasil. Obrigada. Wender César. Fala, tio Wender. Beleza? Livaldir tá por aqui. Bora entrando, gente. Vamos entrando. Lá na Câmara alguns projetos interessantes. Hoje, inclusive, eu falei de um projeto de lei que cria o programa de atendimento à infância, né? No período noturno dos CMEs, foi muito bem comentado. Graciane Costa tá por aqui. Professor... Acho que é professor... Tiago entrou. Dorivan entrou. Paula Emília entrou. Professora Rose, vou te mandar aí, ó. O pedido. Agora venha, compartilhe conosco sua tela. Minha mãe tá aqui. Fala dos ACS. Hoje não é dia de ACS, não. Hoje é dia de nós falarmos das nossas histórias e trajetórias, né, professora Rose? Boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Tudo bem com você, Sabrina? Por aqui tudo ótimo. E com você, professora? Tudo bem. E com a sua família, vereadora, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, ó. As tias tietes, a mãe, tá todo mundo por aqui. Os amigos, professor João Flávio entrou na live agora. Por aqui E tudo bem, professor. E por aí, conte um pouquinho, como que andam as coisas? que anda bem, bem dentro do possível, né? Porque essa pandemia, ela pegou, assim, o mundo assim, despreparado, né? E a É. educação, ela foi muito afetada. Eu acredito que foi a maior afetada em tudo, de tudo, porque nós temos que nos proteger e proteger as nossas crianças, não é? Então, não tem como você falar de retorno às aulas sem essa proteção, não é, Sabrina? Então, não tem como, né? Eu que venho aí duas vezes que eu fui diretora de escola pública, então a coisa são muitos alunos, não tem como você controlar uma criança dentro da sala de aula e falar assim, você vai usar máscara. Você fica aí sentado, Uhum. até 1,5 m aí, os protocolos sanitários a cumprir. Então, a educação, ela foi, de fato, assim, muito prejudicada nesse sentido. E, de outro sentido, os professores estão dando show nas aulas remotas. Então, os professores aí se mostram cada vez mais dando show, capacitando todos os dias, acelerando o processo de ensino-aprendizagem, mas com bastante Uhum. cuidado e com bastante respeito, né? Então, Com certeza. é isso que mais... A minha preocupação maior é que esse ano eu não acredito que retornem as aulas para as crianças. Eu não sei no ensino Uhum. superior que está tendo uma discussão em torno disso, porque tem que ter as aulas presenciais para as aulas práticas. Isso. Mas para as crianças nós temos que ter uma certa preocupação, porque como que nós vamos controlar a criança com máscara, igual eu já disse? Como que serão os protocolos? Né? Como que nós vamos... Tem aí exemplo aí de escola no Japão, que a gente tem assistido aí, está todo mundo ligado nas escolas lá, mas qual que será o número
de alunos aí na sala de aula, porque não dá para comparar um país com o outro, não dá para comparar o que nós temos aqui, né, o que nós tínhamos, né, para trazer essas crianças para dentro da sala de aula. Então, é muito preocupante. E o professor? Né? Ele está à frente aí com 40 crianças, com 30 crianças, né? E ele, né? Como é que vai ser essa proteção, né, Sabrina? Então, eu inicio a nossa live com essa preocupação, né? Com essa preocupação, assim, querendo muito que as aulas retornem, com uma saudade enorme dos meus alunos, saudade muito de ir para a faculdade da aula, sabe? De rever todos, porque é um ambiente muito bom, sabe? Só quem trabalha, quem é professor. Você quer ser professora, Sabrina? Uai, eu acho que eu teria. Eu nunca dei aula, faço muita palestra, mas nunca entrei numa sala de aula efetivamente para dar aula. Mas eu acho que seria algo interessante. Eu Olha aí. gosto muito de comunicar, né? Então, é muito interessante, é prazeroso, é assim, é algo que a cada dia você aprende mais. Você estuda, mas você Uhum, aprende, né? Então, com certeza. vale a pena, né? Eu tenho aí 37 anos de educação e se fosse para ser professora, eu seria de novo professora. Eu não Novamente. mudaria novamente pela luta, sabe, pela educação, por acreditar nessa trajetória aí, né, que a educação é que muda uma sociedade, nós sabemos disso, né? E que muda também essa conscientização e o papel da mulher nesse sentido é bem maior, né? Porque a mulher ela Uhum. se tornou aí criou a sua independência porque ela pode ser professora. Então, olha aí, a professora, você pode. Né? Teve uma Uhum. época que foi assim. Então, hoje a nossa luta é bem maior, porque nós podemos mais, né, Sabrina? Com Bom, certeza, professora. vou deixar você falar, porque senão eu falo demais, Sabrina, você não tem ideia. Não, eu adoro. Estamos aqui aprendendo. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão aqui conosco. O Tiago está por aqui, Dorivan, o Israel, o Matheus, professor Eliton, Andressa, Ellen, Valéria, Andressa. Esther. Tem uma galera aqui, viu, professora? É. Nicolas, já disse do João Flávio, Vinícius, a Bianca. A Andressa está aqui dando boa noite. O Israel está cobrando aqui uma questão do asfalto lá no JK. A Eliane está por aqui. Thaís Nascimento. Esther. Débora Dias. A Sandra Jorge, coordenadora do curso de contábeis da Unifam, entrou também. Professora Ó, Ludmila. professora. Olha Vai aí. falando aí, professora. Quem que você está vendo? Aí, olha aí. Sandra Doutor Regina, Vinícius professora. está aqui também, ó, coordenador do curso de psicologia. Isso. Muito bem prestigiada essa live, com muitos Minha professores, hein? mãe, olha, minha mãe aí entrou. Minha mãe, boa noite, mãe. Ela sempre está nas minhas lives. Boa noite. Entrou Ana Magalhães, minha mãe. Olha Tá aí, vendo? é Um abraço para ela. A isso. Elaine Neves também está por aqui. PN2 presente. Olha, Graciane Costa. PN2, a turma de pedagogia noturno. Obrigada pela presença. É uma turma encantadora. Eles foram meus alunos no primeiro período, Sabrina. Você precisa ver que turma nota 10. Quer dizer, eu sou apaixonada pelos meus alunos, então eles sabem disso. Ó, o professor Lisandro aí, ó, doutor agora, terminou essa semana, concluiu o doutorado. Parabéns, Lisandro. Ah, coisa boa. Tô aqui. Gente, tem muita gente aqui. Eu peço desculpas se nós não conseguirmos Porque passa falar. muito rápido, né? PN5 presente. Olha Tem aí. muita gente aqui. Luciana tá mandando um abraço para a senhora. Ó, o Muito PM4 bom. presente também, olha aí. PM4 presente. Gente, e eu Ah, vou. eu vou dar aula, viu, professora? Você viu que lindo os Sucesso nossos em meninos? tudo. Olha aí. Olha, a Sandra acabou de falar, nós somos apaixonados pela docência
E somos mesmo, Sabrina. Não tem coisa que mais é apaixonante. Um dia a menina perguntou assim, professora, hoje a senhora está na sua pré-campanha. A senhora, é claro que a senhora vai se tornar uma vereadora, ela disse. Mas a senhora vai Uhum. deixar de dar aula? Eu falei, não. Uma coisa, eu preciso de ter como base algo para que eu prossiga. Então, eu sou professora. Eu sou Uhum. professora. Então, disso ninguém vai me tirar. Eu não gosto nem de pensar sobre isso. Porque eu gosto de sala de aula, gosto de sentar, gosto de discutir com o aluno, gosto de ver o aluno ali no início e depois entregar lá na frente o diploma para o aluno. Então, olha a Sara aí, ó, psicopedagoga do NAT. Boa noite, Sara. A Sara também representa a Unifam. Leandro, boa noite. A senhora está vendo que está muito bem aqui. Muito legal. Professora, a senhora é pré-candidata a vereadora, tem feito um trabalho. A senhora disse que entrou. A senhora entrou com quantos anos na docência? Conta um pouquinho essa sua trajetória até chegar hoje lá na Unifam, nesse espaço que a senhora ocupa, e nesse exemplo que a senhora pode dar para tantas outras meninas e outras mulheres que se espelham nessa sua história. Então, o meu primeiro curso, porque quando eu terminei o ensino médio, que antigamente era segundo grau, o segundo grau meu foi em estatística pelo Liceu de Goiânia. Então, quando eu mudei para o Conjunto Cruzeiro do Sul, eu mudei com 16 anos de idade aqui para Aparecida de Goiânia. E logo, Uhum. e aí, como é estatística, quem estuda estatística, e era um curso técnico que o Liceu de Goiânia oferecia, aí eu comecei a dar aula particular para quem tinha problemas com a matemática. E logo em seguida que eu Certo. fiz 18 anos, eu passei a dar aula no Colégio Cruzeiro do Sul, substituindo alguns Uhum. professores. E por lá eu fiquei 27 anos. Depois eu passei em concurso. Primeiro eu consegui um contrato, um contrato, não era Uhum. concurso. Até chegar o concurso em 81, eu fiz o concurso, fiquei lá até 2003, fiz mestrado, afastei. Eu já estava em 2005 na Unifam, entrei lá na Unifam, estou até hoje, aposentei no Estado, mas nesse interim entre Unifam e Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, eu saí, na época que eu fui fazer mestrado, eu fui para o CEPS, que é o Sebastião Siqueira, hoje Tego. Lá eu fui Uhum. coordenadora e também diretora interina. A minha diretora ganhou neném e eu assumi interinamente a função dela até ela retornar. Então, todo esse tempo meu foi dedicado à educação, né? Então, Uhum. ao trabalho. Participei de 2 eleições, Sabrina, para diretora de escola. Então, eu lembro disso com um carinho muito grande, porque no dia da apuração, aí os meninos sentavam, cada um segurava num dedinho meu assim, calma, professora, tudo vai dar certo, calma, professora. Então, então ganhei as 2 vezes que eu Disputou pé candidatei. quente, então, né, professora? Nossa, eu quando eu falo eu, enquanto diretora, né? Mas uma equipe total, né, Sabrina? Uma equipe de professores assim, nota 1000. Eu sempre falo, eu dou sempre essa sorte. Eu coordeno lá lá a coordenação lá do curso de pedagogia da Unifam, a neuropsicopedagogia, a própria Unifam. Que show de professores! Então, é muito bom fazer parte de uma equipe onde você pode escutar tudo, menos que o Uhum. professor é ruim, sabe? Então, é muito Verdade. bom, sabe? É muito bom. Essa é minha trajetória. E por causa de lutas, de acreditar que a educação, ela tem por obrigação, o professor tem. Aí eu chamo os professores na conversa mesmo. Nós temos que fazer com que a sociedade evolua sempre, se conscientize sempre dos seus direitos e deveres. Então, por isso é que eu estou nessa luta agora, né? Que eu vou entrar, Uhum. eu pelo menos tentar, né? Vamos ver o que vai dar certo. Aí eu sou pré-candidata aí pelo PP, né? Pelo Partido Progressista aí. Tinha um pessoal aqui perguntando, vou mandar um abraço aqui, uma galera entrou aqui, a Paty entrou aqui, Nossa, tá é, entrando muita gente rápido, né? Porque tá, Viviane Ribeiro, Luciano, Raquel, Luciano, professor Adriano, Maria Tereza,
grande amiga, Luciano Cândido, que a senhora já Olha aí, falou, que gracinha. Vinícius, Ela Andressa está falou, falando, todos nós coordenados pela melhor, não poderia ser diferente. oh, que Professora gracinha. Rose é pré-candidata a vereadora por Aparecida. O Nicolas está respondendo aqui. Professor Humberto mandando um abraço. Abraço, Humberto. Professora Bom você estar aqui. Sandra Regina também. Olha o Não é que grupo do temos uma Conhecido. excelente coordenadora. É. Nai está falando isso, o professor é fundamental para essa evolução, professora. Está comentando aqui, a Ludmila está falando que estão juntos, que vocês estão juntas. A Eliane também está aqui dizendo boa noite. Professora, e aí vamos falar um pouquinho. A senhora já falou dessa sua paixão pela educação. Eu admiro, viu? Porque eu não entendo nada de matemática, nada de estatística, Ah, sou uma mas negação, negação. O meu treino sempre foi humanas, história, geografia. não, mas Sabrina, houve um desviar aí, porque logo que eu passei no concurso, aí eu fui fazer pedagogia. Aí eu fiz pedagogia, aí eu fui Aham, mexer com criança. Aí da sim. educação infantil, do ensino fundamental, antigamente era ensino fundamental do primeiro ao quarto ano, hoje é do primeiro ao quinto que fala, depois do sexto ao nono, no ensino médio como coordenadora e diretora, mas aí já pedagoga e já mestre em educação. Eu fiz pedagogia porque quando eu me vi dentro de uma escola, né, para gerir a escola, para trabalhar, né, para estudar educação um pouco mais, aí eu falei assim, vou fazer um curso onde eu realmente eu me encaixe nele. Então, Uhum. aí eu brinco com... Ela não entrou aí não, porque se ela tivesse entrado aí, eu ia pegar no pé dela. Ela deve estar dando aula lá na medicina. A professora Ana Paula, que é de matemática, ela fala assim, matemática você já esqueceu, Rose. Agora você é pedagoga. Ela fala desse jeito, você é pedagoga agora. Mas, e gosto do que eu faço, sabe? Tenho experiência, por quê? Porque eu fui para o chão da escola. Não tem outra Uhum. coisa, não tem como inventar algo, né, Sabrina? Igual você, né? Você é vereadora, né, já por seu primeiro mandato. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como que é ser vereadora? Me explica aí para nós que está todo mundo te assistindo aí e com curiosidade. Os meninos vão te perguntar. Ó, o Lodum entrou, o Lodum da Unifam também. Ele tem uma banda. O Lodum tem uma banda. Logo, logo nós vamos fazer uma live também. O Lodum, muito gente boa. Abraço para você, Lodum. E Ó, aí, eu conta quero um pouco aí. participar dessa live, viu? Que eu adoro música. Então vamos lá. Bom, professora, na verdade, a política, para mim, ela sempre foi muito natural, porque eu convivia com ela dentro de casa, desde muito criança. As primeiras lembranças que eu lembro que menino, a senhora já viu, dificuldade para assistir aula, né? Aquela preguiça de ir para aula, isso tô falando 9, 10 anos de idade. E aí um dia minha mãe me levou para assistir um discurso de um político lá do Amazonas e eu fiquei vidrada, eu fiquei 1 hora e meia ouvindo aquele cara e assim, e aquilo para mim era o máximo. E desde aquele dia isso sempre veio me marcando muito, participando das ações com a minha mãe, com a minha família, mas eu sempre fui muito ligada a movimentos de juventude religiosas, então eu dei evangelização para as crianças, estava em uma outra vibe que não dentro da política. E aí, quando eu entrei para a faculdade de Direito, fiz Direito na PUC, eu conheci o movimento estudantil propriamente dito, a política mesmo, foi quando eu pude ter contato, entender um pouquinho mais, apesar de eu já estudar muito, sempre porque eu gostei de história, as questões políticas, sociais, desde o ensino oitava série, sétima série, eu nem sei como que fala isso mais. A partir da sexta série, né, que a gente começa a ter uma consciência melhor. Eu sempre fui muito estudar política. E com 17 anos dentro da faculdade eu consegui entender toda aquela bagagem que eu trazia, do que eu via nos livros, do que eu escutava,
para dentro da política. E na faculdade eu me encontrei, fui do centro acadêmico da PUC, fui do DCE, passei pela UEE, União Estadual dos Estudantes, também passei pela UNE. Nesse meio tempo aí, ajudei a recriar o Conselho Estadual de Juventude, sempre ligado a essas pautas de juventude. E aí a vereança hoje, ela foi reveladora para mim. Hoje eu sou apaixonada. Estar como vereadora é algo que me realiza enquanto pessoa. Eu era e sou muito feliz como advogada, adorava estar no escritório, mas hoje eu me sinto mais feliz lá dentro da Câmara, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas. Eu sempre falo que política, para mim, é impactar positivamente a vida das pessoas. E através do mandato, a gente consegue impactar muito mais do que um advogado, do que uma pessoa individual. Então, hoje nós temos um mandato, temos uma atuação na política, temos a tribuna, que é fundamental. Então, eu gosto muito de estar nesse ambiente. Mas é estar nesse ambiente para fazer algo realmente relevante. É deixar uma marca, não é ocupar um cargo, não é ter um nome, não é ter um título, mas é deixar uma marca, e é isso que eu busco. Deixar uma marca na política e contribuir até o momento que for interessante também. A política, eu não quero fazer da política minha carreira, eu quero crescer na política, eu quero ocupar outros espaços, espaços maiores, para eu poder impactar ainda mais a vida das pessoas. Mas não como uma carreira apenas, e sim continuar na política enquanto eu puder ser esse instrumento que ajuda a melhorar um pouquinho a realidade, né? E eu tenho muita preocupação, principalmente com aquelas pessoas que mais precisam do poder público, com aquelas pessoas que são invisíveis, que muitas vezes sequer conseguem chegar a uma Câmara Municipal. E vendo essa trajetória da senhora na educação, hoje aqui em Goiânia, a Aparecida tem toda uma diferença, com um gestor muito mais inovador, mas aqui em Goiânia a gente percebe o quanto a nossa educação tem sido sucateada, as nossas crianças, a falta de estrutura. E a senhora sabe falar muito mais do que eu, até porque é especialista na área, o quanto é prejudicial a negligência do poder público com essas crianças logo nos primeiros anos de vida. Então, a gente tem feito do mandato, e aí quem geralmente precisa de um CMEI, de uma escola pública, são realmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, eu tenho tentado levar o nosso mandato para essas pautas, para essas bandeiras, que realmente vai deixar uma marca ali naquela criança. Eu tenho certeza que se a gente consegue ampliar uma vaga de CMEI, se a gente consegue garantir um atendimento à saúde de uma pessoa que está passando mal, a gente já vai ter contribuído e muito com aquele ser humano. E isso, para mim, é impagável, não tem nada que paga poder fazer isso. Então, hoje, estar na política, estar como vereador é isso. E aí, eu tenho a absoluta certeza que é uma vontade que move também você, até por estar saindo hoje de um espaço confortável, vamos dizer assim. A senhora já é mestre, já ocupou todos os espaços possíveis e hoje se lança nesse novo desafio. Ainda mais em Aparecida, que não tem uma representante mulher, né? Aparecida de Goiânia, durante a sua trajetória política, foram 3, Sabrina. Eu falo que eu conclamo as mulheres aí de Aparecida para eleger, sim, mulheres representantes, porque nós precisamos disso, nós temos que ter representatividade. Olha o seu discurso aí, eu fiquei prestando atenção, e aí manda um beijo para sua mãe, para a Cida Garcês, que deve estar toda orgulhosa, porque eu vou falar, como a gente fica orgulhoso quando a gente vê os filhos da gente sobressaindo, né, e falando assim, tão bem. Eu me lanço mesmo, por quê? Porque se eu sou pedagoga, né, sou professora, eu tenho que lutar pelas crianças. E hoje, nessa pandemia, o que mais me preocupa? O que está mais me preocupando? O comércio abriu. Abriu o comércio, não abriu? Tinha que abrir, porque senão estava todo mundo passando fome. Abriu com protocolo. Excelente. Medidas aqui que o prefeito Gustavo Mendanha tem feito aqui, eu nunca vi com tanta responsabilidade e inteligência.
porque tem que ter inteligência nessa hora para saber gerir isso, porque ninguém sabe dar resposta para esse vírus, para essa doença. Mas o que que me preocupa, Sabrina? Me preocupa, e também vou te preocupar agora, onde que as mães estão deixando as crianças? Ah, com certeza. Sabe? Então, o que que eu tenho escutado? Tenho escutado assim, não, tem a casa de alguém que está tomando conta, lá tem umas 40 crianças lá, a mulher, estou tomando conta lá. Então, isso aí está me deixando assim, apavorada, porque na escola, CMEs, antigas creches, né? Vamos falar assim, hoje CMEs, Uhum. porque as professoras, elas têm um objetivo, né? A trabalhar com as crianças. Creche era só deixar as crianças lá Era dentro. só o acolhimento, né? Então, e agora? Tá voltando às creches. Você entendeu? Vamos colocar assim, meio que clandestina, mas por necessidade, porque como que uma mãe que tem 4 filhos é empregada doméstica, onde que ela vai deixar as crianças? Com Uhum. quem que ela vai deixar as crianças? Então, eu preciso de soltar um grito, pedir ajuda, fazer o que que nós vamos fazer? Porque, sabe, nós precisamos fazer alguma coisa, porque trazer as crianças para a escola com protocolo, mas e aí? Ah, não, não Uhum. vamos trazer as crianças com protocolo, não. Mas e onde elas estão ficando? O que que é menos arriscado, né? Entendeu? O que Porque que menos eles estão? Então, a assim, vulnerabilidade dessas crianças só aumenta, né? entendeu? Então, e as mães precisam trabalhar. As mulheres aí, tem mulher que é pai e mãe dentro de casa, ela tem que sair, ela tem. E como que ela vai deixar a criança sozinha dentro de casa? Ela vai. Como que ela vai Uhum. fazer? Então ela tem que mesmo confiar, mas e aí? A criança vai passar o dia inteiro dentro de uma casa usando máscara? Como que será feito? É o distanciamento. Como que será que está acontecendo? Então, é um caso, assim, que deixa a gente preocupada, né? Nós que trabalhamos nessa área aí, mas se você me perguntar qual que é a solução, eu não tenho. Uhum. Tem que discutir com a sociedade, tem que discutir com quem comanda essa sociedade, porque as crianças não podem passar por isso. As mães Uhum. precisam trabalhar, porque tem que levar alimento para as crianças. Mas e as crianças? Né? Porque as professoras estão dando aulas remotas, com as crianças maiores têm um horário certinho de acessar. A aula remota é uma aula presencial, porque é igual isso que nós duas estamos fazendo aqui agora. Uhum. A professora cumpre o horário lá, ela cumpre um planejamento que o dono da escola, que o diretor, né, que o próprio secretário aí, ele acompanha. Então, Com mas e certeza. essas crianças aí que não tem a escola para ir. Então, elas estão indo para dentro de uma casa, né, onde... E aí, o que fazer? Está vendo tanto que tem que ser discutido isso? Isso me preocupa muito, porque eu acho que nós temos que pensar numa saída, sabe? Nós temos que pensar. E outra coisa que eu queria, que eu falo com bastante preocupação também, é o retorno das aulas, a segurança do professor, né? Uhum. Porque o professor aí, ele volta para a sala de aula, com 40 alunos dentro da sala de aula e um professor, né? Como é que vai ficar essa garantia, né? Olha como que isso é complicado com relação É. à educação, tá vendo? Movimenta-se um lado, né? E aí a gente pede aí, alguém disse alguma coisa e pode ser feito pela televisão. Eu acho que são as aulas online, né? Porque o que se fala muito é a falta de acesso de alguns jovens a uma internet de qualidade ou a um dispositivo. E hoje é um dispositivo móvel, né, que consiga comportar as aulas online. E aí o que voltou a ser cogitado foram as aulas pela televisão, né? Mas eu ainda não tenho nada pronto na minha cabeça para... Porque se, por exemplo, você é O professora problema de da direito... televisão é que não gera uma interação ali ao vivo, né? Enfim, teria que ser um outro Eu ia formato. dar esse exemplo, eu ia te pegar como professora de direito administrativo. Aí você tem sua turma lá, aí você vai dar aula. Então, o remoto, a maneira que está sendo feito pela internet, você consegue
dar a sua aula, ministrar a sua aula e consegue tirar todas as dúvidas dos seus alunos. Mas aí vem esse outro lado preocupante aí do aluno que não tem dinheiro para ter acesso ao pacote da internet. Então, o poder público ele tem que viabilizar isso. Com certeza. Nós estamos numa pandemia, então tem que pensar para que não se pare o que está acontecendo. Nós temos que melhorar, nós temos que estudar mais. Não é que está sendo... Por exemplo, eu falo sempre, em todas as lives que eu participo, o tanto que o Gustavo dá show com relação a isso. Desculpa falar, eu vou falar prefeito. O prefeito dá show, né, mas ele dá show mesmo, muito. Ele faz live 4 horas da manhã, ele fica preocupado o tempo todo, ele conversa com toda a comunidade aparecidense. Então, você vê que isso é uma resposta, é aquilo que o goiano precisa. O Gustavo faz e que o governador não faz. Com certeza. É outra história, que eu não posso nem falar, porque aí já entra em outra esfera, mas que a gente precisa de resposta aí de um governador para a Secretaria de Educação de Estado, que tem também escolas estaduais aí fechadas, mas que tem gente fora da sala de aula. Então, é tudo, né? E que o Gustavo faz com excelência. Então, parece que a Aparecida de Goiânia, por meio dele, está dando show nesse sentido. É modelo. Não, com certeza, não parece não, professora. A Aparecida foi protagonista em todos os sentidos dentro dessa pandemia. O prefeito Gustavo, ele se mostrou muito ponderado, equilibrado, tanto é que os índices de contaminação, se a gente comparar Goiânia e Aparecida, são muito parecidos, e a Aparecida de Goiânia teve uma desenvoltura em relação ao comércio, em relação ao atendimento, aquela estrutura do hospital municipal. Goiânia ainda não tem um hospital municipal, então demonstra a diferença de gestão. E é uma gestão muito mais conectada. Eu tive com o pessoal da Espanha um tempo atrás para falar sobre soluções de inteligência para o poder público. Então, nós não precisamos recriar a roda, e é isso que o prefeito de Aparecida fez. O prefeito, o Gustavo, ele foi para a China um tempo atrás falar do case de Aparecida de Goiânia, e é isso que a gente precisa, pegar os bons exemplos e aplicar, e realmente ter essa coragem. Então, fazendo um parênteses aqui na nossa live, para reforçar a minha admiração pelo prefeito, pelo Gustavo, e eu que estou como vereadora em Goiânia, eu percebo a diferença. Hoje, a quantidade de pessoas que saem de Goiânia para buscar atendimento em Aparecida de Goiânia, atendimento de saúde, por exemplo, é enorme. O movimento já se inverteu. As pessoas não saem mais de Aparecida para buscar emprego em Goiânia ou para morar em Goiânia. Pelo contrário, hoje as pessoas estão indo para Aparecida de Goiânia. Goiânia tem se tornado um peso para a região metropolitana, e o Gustavo tem dado um show em relação a isso. E fica aqui meu mais profundo respeito e admiração por um jovem, um político que mostrou para o que veio e deu um show de administração pública. E sem contar, né, vereadora, que no início de tudo ele estava doente. Eu lembro que ele sofreu, foi para a UTI, né? Ele superou tudo com uma garra muito grande, sem abaixar a cabeça. Tipo assim, guerreiro mesmo, vamos para a luta, porque se eu estou à frente disso aqui, eu tenho que dar conta. E deu conta, sim. Olha quem está aqui com a gente, ó, professora. Professor Alcides Oficial, nosso deputado federal. Obrigada. Muito obrigada, professor. Esse também é outro que luta pela educação, tanto no Senado, tanto trazendo para Aparecida, para os municípios goianos, lá em Brasília, brigando sempre, sempre com emendas, com tudo, né, Sabrina? Isso tem feito um excelente trabalho. Eu falo para ele que ele bate ponto, ele cumpre o horário correto lá e fez um trabalho, assim, muito bom. E mais do que isso, é um exemplo, é um deputado federal exemplo para a gente. A luta dele pela educação, uma luta histórica também, né?
Assim como a senhora, ele veio, né, da educação e hoje representa muito bem o nosso estado lá na Câmara Federal e tem feito importantes contribuições para todo o nosso estado. Nós vamos, aproveitando essa deixa aí do professor Alcides, e ele pede, assim, com a importância muito grande de fazer um vereador na área da educação para a Aparecida. Então, foi por meio de um pedido dele. Um vereador não, professora, uma vereadora. Iremos fazer uma vereadora na área da educação em Aparecida. Isso, e aí ele disse, precisamos de alguém que realmente represente e que entenda o que está fazendo, né? Não estou aqui querendo ser mais e nem menos, porque toda a vida da gente é sempre um aprendizado, né? Sempre, mas eu vou buscar algo, né? Que eu conheço. E é diferente, professora, e é diferente. Quando nós... E aí a senhora me perguntou no início como é estar, né, na vereança. E é completamente diferente quando a gente tem propriedade do assunto. Até para debater, é óbvio, como a senhora disse, a gente pode aprender, a gente pode buscar alternativas, dialogar. Mas quando essa bandeira é própria, ela se torna muito mais fácil de lidar e as soluções também, elas vêm de uma maneira mais fácil, né? E aí o professor Alcides, ele tem toda a razão. E eu quero parabenizar o professor Alcides, primeiro, pela preocupação dele com a cidade de Aparecida. Segundo, pela preocupação dele de nós termos uma mulher como uma candidata. E terceiro, por ser uma mulher ligada à educação. Então, demonstra muito bem o tipo de pensamento do professor Alcides, um pensamento extremamente progressista e valorizando a mulher e a educação, né? E tomara que tenha, assim, muitas mulheres nessas cadeiras, né? Porque são 25 cadeiras, né? Eu sempre falo nas lives que briguem mesmo para ocupar o espaço, né? Porque 3 vereadoras que passou aí por todo esse tempo, está na hora de mudar alguma coisa, não é, Sabrina? Está na hora da mulher se fazer valer na escolha. Não, eu não quero ser candidata, então que escolha uma mulher, né? Para que realmente olhe, né? Vamos avaliar qual que é o trabalho. Vamos escolher muitas mulheres. Não tem essa... são 25 cadeiras, né? Então, vamos escolher. Não estou aqui falando que não tenha homens sentados, porque depois vai falar que o meu discurso é totalmente feminista. Não é isso, não é por aí. Porque depois é outra abordagem, né? Mas que as mulheres de Aparecida de Goiânia dê esse apoio, para eu não falar outra palavra que eu ainda não posso, né? Esse apoio... Daqui uns dias, professora. Daqui uns dias eu posso. Dê esse apoio a essas candidaturas. Se não pode, porque eu tenho um candidato, dê força. A mulher precisa de força. Porque você tem, igual você aí, ó, você abriu o espaço para outras irem. Você sabe o que você está fazendo lá dentro da Câmara. Então, nós temos que escolher representantes que saibam o que fazem dentro do Legislativo. Não é escolher porque alguém pediu ou escolher porque é voto de protesto. Eu falo sempre na sala de aula, toma cuidado com o voto de protesto. O voto de protesto prejudica você. Protestar é outra coisa. Protestar é ir para a rua protestando por aquilo que você deseja, não é contra você. Então, toma cuidado, olhe bem, verifica bem para quem você vai dar esse apoio, quase que saiu a palavra de novo, esse apoio, né? Porque você precisa, 4 anos, ser bem representados. Não é, vereadora? Olha aí, ó. Com certeza. Boa noite, vereadora. Boa noite, professora Rose. Norma deve ser lá da Unifam. A Norma aqui, ó. A Josi Barreira tá aqui. O Eiler Leão. A Sandra tá falando o seguinte, a força da mulher na política. Isso. A Mariana Camargo tá aqui. Isso, Sabrina. Vamos fazer mais vereadoras esse ano. A Sandra tá aqui. Professora Rose, Sandra Regina. Ó, a Sandra tá falando o seguinte, temos que fazer uma excelente vereadora. Tem um outro perfil aqui, tá
parabenizando o professor Alcides pelo trabalho dele. A Lourdes está falando aqui, grande professor Alcides. Muita gente, a Sula está por aqui, pastor Marcos, prefeito Gustavo Mendanha, tem dado um show de administração pública. Verdade, verdade. Muita gente ainda participando com a gente. A Cláudia Lima tá falando o seguinte, excelente participação. E o Bruno Martins, que é um vereador lá de Bela Vista, amigo meu, tá aqui dando parabéns pela nossa live. Ô, Brunão, vamos fazer uma live também. E a Norma Alice, esposa do professor Adriana, que está dando um tchauzinho aqui para você, professora Rose. Ana Laura entrou, Ana Laura, minha sobrinha, estudante da Federal de Goiás, né? Olha aí. O Bruno entrou aí. É o vereador lá de Bela Vista. Então, Sabrina, brigar, é lutar por espaços, né, onde a mulher se sinta bem. E por que não numa cadeira? Por isso que eu fiz questão de participar dessa live com você, para mostrar para as meninas que estão aí, ó, PN2, PN5, PN4, que essa turma que mulher pra caramba a pedagogia. Você não tem ideia o tanto, não. Então, que elas percebam isso, né? Que realmente nós temos que fazer parte da política, sim. Nós temos que falar sobre política, sim. Porque nós vivemos o resultado dessas nossas escolhas, não é? Então, que nós, as meninas aí que não... Peraí que eu vou mudar a palavra, porque não podendo falar essa palavra enrola minha boca, sabe? Eu não posso falar ainda, né? Mas as meninas que não votam aqui em Aparecida, que votam em Goiânia, que estudam aí na Unifam, que percebam, né, isso, a fala de uma vereadora que tem competência ao falar, que tem propriedade ao falar, sabe? Que escolha com clareza, porque isso faz com que cada vez mais Goiás cresça. Porque a nossa briga tem que ser nesse sentido, para crescer o coletivo, não o umbigo de alguém, né? Mas o coletivo. O coletivo é que tem que ser assessorado bem, porque uma sociedade ela só vai dar resultado se o coletivo estiver bem, não é, vereadora? Não, com certeza. O Tiago está aqui, o Júnior Badeco, a Lei Carvalho, parabéns por ser essa mulher guerreira e Aparecida de Goiânia, será bem representada com a professora Rose. Tá vendo, né, professora? As pessoas estão ansiosas. Da mesma formação, respeito à senhora, professora. A Vera Lúcia está aqui também falando. E a senhora tocou nesse assunto da representatividade. E é isso, algumas pessoas às vezes tentam distorcer alguns discursos nossos, né, de mulheres querendo gerar um enfrentamento entre homem e mulher. Enfim, eu sempre saí dessa bobagem, até porque eu acho que a gente tem que trabalhar sempre buscando os consensos e deixar o que é tensão para a gente ver depois. Vamos construir dentro do que é consenso. E aí, quando a gente fala das pautas das mulheres, ou pautas femininas, feministas, enfim, é justamente nós termos dentro da política pública um olhar diferente que é o olhar do homem. Não é que seja melhor ou pior, mas é um olhar diferente. O que dói em mim, o que eu necessito enquanto ser humano, enquanto política pública, é diferente do que, por exemplo, dói num homem. Logo no início do meu mandato, eu me deparei com uma jovem, ela estava com 5 filhos, estava grávida do 6º, abortou, e ela tinha, se não me engano, 22 anos. Nossa. E a gente estava tentando conseguir uma vasectomia para ela. E nós não conseguíamos. Aí ela disse que tentava ir no postinho para conseguir... Primeiro que, até ela entender o que era uma pílula anticoncepcional, ela já tinha tido 5 filhos. E aí depois ela não conseguia acesso a isso. E aí com esses 5 filhos, ela não estava conseguindo vagas no CEMEI. Quando ela conseguiu, era um em cada lado da cidade. Então era humanamente impossível ela conseguir de ônibus deslocar com 5 filhos para deixar cada um em uma escola. Um já estava maiorzinho, estava estudando numa escola estadual, os outros estavam no CEMEI. Então, assim, se nós não tivermos as mulheres lá que entendem essas pautas, isso nunca
vai se transformar em política pública. Então, a importância da mulher ter esse lugar de fala é para ela poder representar aquilo. E é diferente, como a gente falou da educação, é diferente quando um homem quer representar essas pautas. Não que eles não podem, eles devem apoiar, mas é muito diferente quando uma mulher está ali efetivamente lutando pelo que é seu de direito, ou às vezes lutar para que algo, para que um direito efetivamente seja concretizado no âmbito municipal. Tivemos vários exemplos. Olha, as mulheres sabem o quanto é difícil pegar um ônibus, pegar um transporte público. Geralmente sofrem assédios. As mulheres sabem a dificuldade de ir até um ponto de ônibus onde não tem luz, então a iluminação. Voltamos? Voltamos. Bom, então a mulher sabe a importância que a gente tem que manter uma praça limpa para que ela não esteja cheia de mato, porque a gente tem medo de passar ali de noite quando a gente está buscando um transporte forte. Então, assim, e eu já perguntei isso para os meus amigos, se meus amigos homens faziam isso, eles compartilhavam viagens. E eles falaram que não. Então, por isso nós temos que estar dentro desses espaços, principalmente dentro da política, para que as nossas pautas sejam prioridades e para que elas sejam pautadas, inclusive. Então, eu acho fundamental essa participação das mulheres, eu tenho incentivado muito. Fiz um programa aqui em Goiânia chamado Protagonize, que é um programa de formação, quero ampliar no próximo mandato, e busquei auxiliar várias organizações, várias iniciativas do terceiro setor ou de grupos específicos que incentivam mulheres, que incentivavam e que incentivaram mulheres a serem candidatas. Então, nós temos, é o que a senhora disse, eu estou lá e tenho que ajudar outras mulheres a entrar. Na Câmara de Goiânia, nós tivemos um processo muito difícil com um vereador que tentou calar a vereadora Tatiana Lemos, e nós demonstramos que mesmo que só com apenas com 5 mulheres na Câmara, nós conseguimos fazer um movimento. Imagina se tivéssemos mais mulheres ocupando esses espaços, nós não seríamos tão agredidas como nós somos ainda, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente da política, porque isso se repete, né? E você falou algo assim que é muito importante, Sabrina. Nós mulheres, sabemos o que acontece conosco. Uma moça aí com 22 anos, com esse tanto de filho, é necessário que se faça uma laqueadura, sim. Então, tem que brigar por isso. Né? Então, outra coisa que eu falo sempre, eu falo em sala de aula, eu ainda não sei se é possível, mas falar todo mundo pode, então eu falo também. Que cria um projeto de lei para que as crianças não peguem ônibus. Criança tem que estudar no bairro onde ela mora. Criança Com certeza. Tem que atravessar a rua e tá a escola lá. Ou então, que se façam mais escolas. Eu estou falando de criança. É muito doído você entrar dentro do ônibus e tá aquele tanto de criança em pé. Ou, igual eu já fui professora, a criança chegar cansada, Sabrina. Por que você chegou cansada? Eu fiquei tanto tempo no ponto de ônibus, peguei um ônibus cheio, bateram na minha cabeça, porque é lógico, né? O braço bate. Então, chega na escola já desmotivada. Então, criança tem que estudar no bairro onde mora. Então, quem é que sente isso? Quem é que sabe disso? Professora. Olha aí, mulher. Né?
olha, o seu sentimento aí pela mãe das meninas, mulher, sabe? Então tem certas coisas que não é não é de homem sentir, né? Ele Uhum. pode até brigar se a gente chegar para ele lá e pedir para que ele faça, ele vai colocar na pauta, mas nós precisamos de ter os nossos representantes na Câmara, sim. Nós precisamos disso. E mulher tem que votar em mulher, homem tem que votar em mulher, porque chegou a nossa vez. Nós já tivemos aí grandes brigas no passado para chegar até agora e para acreditar, né, que nós fazemos corretamente dentro do legislativo. Tudo que for disposto para a gente. Né? E também pode ser que a gente erre, né? Mas a gente recorre aí e conserta o erro. Porque nós temos por obrigação ter essa luta. Nossa luta tem que ser lutar por nós, lutar por aquilo que nos agonia, não é? Lutar por aquilo que só mulher sente. Tem coisa que nós sentimos. Como é que o homem vai sentir? Né? Uhum. E ter respeito, sim, pelo nosso companheiro, pelo cara que está do nosso lado lá, fazendo um trabalho. Isso aí, não tem ninguém querendo ser mais e nem menos. O que nós estamos querendo é o espaço que tem que ser nosso. Tem que parar com esse negócio de achar que a briga é para tomar algo de alguém. Eu sempre falo isso em sala de aula. A palavra de ordem, para mim, é respeito. Quem eu não respeito, eu nem falo. Mas a palavra é respeito, é respeitar todos e respeitar o direito da mulher em ocupar esse espaço, sim. E que as mulheres abram a cabeça para isso, né? Que todas as mulheres abram a cabeça para isso. Abrir a cabeça para votar, né? Para escolher, para que tenha uma representante ou que tenham várias representantes na Câmara. E depois fazer a avaliação. Vamos lá ver o que aconteceu, né? Quem eu escolhi? Quem é bom ou quem é boa, não é? Porque nós temos que avaliar sempre. A eleição não é concurso. Eu falo isso em sala de aula. Ninguém fez um concurso. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos democraticamente, não é? Então, é isso que eu penso. Não, com certeza, professora. Aqui Mandar tem mais. pergunta demais da conta, tem até... Pois é, Nossa tem uma Senhora! série de. Ana Laura tá aqui, é isso aí. Josi Andrade está dando um joinha. Ana Magalhães. Minha mãe tá Débora. Magalhães. Minha mãe é Ai, ó, Magalhães. a Ana. Dona Ana, a Débora Mamed está aqui. A Valéria está dizendo o seguinte: verdade, precisamos de mulheres para ajudar e proteger outras mulheres. Professor Lisandro, Jordana, Otávio, Graciane, R. Maga, Loliver, não sei como que fala, Leila Souza, me ajuda. Um beijo para todo mundo aí. O Bruno do PN5, um abraço para o pessoal aí da Pedagogia Ciclo Noturno. Muito obrigada pela presença. O pessoal do Noturno aí, ó, participou, né? Participaram aí. Leila, olha lá, Leila também tá falando eu. A Eva, um abraço. Professor, e aí a gente falta 7 minutinhos para acabar a live. E hoje eu queria. Passou rápido, né? Passou. E o assunto, quando o assunto rende, é bom. Hoje eu apresentei um projeto na CCJ que trata de uma inovação aqui em Goiânia e muito preocupada também com o que eu ouvi nos bairros, que é os CMEs poderem, de alguma maneira, atender algumas crianças no período noturno. Aquelas crianças que a mãe comprovadamente, ou o pai, ou quem tem a tutela daquela criança, trabalhe em algum emprego formal. E, assim, eu tenho recebido essa jornada noturna, tem aumentado muito na nossa cidade, né? Enfim, só de enfermeiras, essa galera ligada à saúde, a gente tem muita demanda em relação a isso. E hoje nós aprovamos esse projeto na CCJ e espero poder discuti-lo agora com a sociedade, com os profissionais de educação, com a própria prefeitura, para entender a viabilidade, se a gente começa com um projeto piloto.
dessa conversa, desse diálogo com as pessoas, com as mulheres. E a gente viu aí esse pessoal da saúde, o tanto que eles estão sofrendo desde que começou essa pandemia. E foi isso, olha, eu tenho que trabalhar, eu estou sobrecarregada, eu estou com carga dobrada, e como que eu faço? Como que eu deixo minha criança num lugar seguro? Então, assim, acho que a gente vai poder fazer muita parceria no próximo ano. Você lá em Aparecida, quero muito poder contar com a sua experiência nessa área. Eu não sou da área da educação, sou da área do direito, mas quero muito poder trocar essa informação com a senhora, para que a senhora ajude a qualificar o nosso mandato aqui em Goiânia. E já agradeço você por ter participado, ter disponibilizado seu tempo de participar dessa live, por contribuir com as suas informações, com a sua trajetória, que é linda e que é muito mais do que merecido esse mandato. Mas mais do que isso, eu tenho certeza que a cidade de Aparecida vai ganhar muito com você lá na Câmara Municipal, representando as mulheres, representando a educação. Obrigada e um beijo a todo mundo, a essa galera da professora Rose da Unifam que esteve com a gente durante a live. E para minha galera também, né? Mas antes de você terminar aí, eu queria mandar um abraço para Tatiane Lemos. Ela sempre foi maravilhosa, ativa, nunca se calou, lutou pela saúde da mulher e conseguiu vários projetos. Parabéns, porque é nessas mulheres que a gente tem que espelhar. Nós temos que fazer e fazer bem feito, Sabrina, porque atrás de nós virão outras, sabe? Eu sempre falo isso. Tudo que você faz assim, com muito, mas muito afinco, tudo que você faz com muito trabalho, a coisa dá certo e outra se espelha em você. Eu agradeço também a participação, gostei muito, achei que passou muito rápido, porque eu converso muito, as meninas já sabem aí. Professora, né? Eu converso muito, mas agradeço muito essa oportunidade de participar nessa live com vocês. Agradeço todo o pessoal da pedagogia e o pessoal também da Sabrina aí, que participou, né, Sabrina? E que está me conhecendo aí pela primeira vez, mesmo sendo de Goiânia, que se conhecer alguém Aparecida de Goiânia vai me ajudar muito. E o contrário também é positivo. Muito obrigada, Sabrina. Boa noite a todos. Ó, meu marido acabou de entrar e deu tchauzinho, tá vendo? Obrigada a todos, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Até mais. Beijo.